Bom dia, estamos aqui para iniciar o Café com Fé desta semana e a palavra que nós temos para o seu coração se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 4, verso 38. Eliseu voltou a Gigal quando a fome atingia a terra. Enquanto os seguidores dos profetas estavam com ele, Eliseu disse ao seu servo: coloque o caldeirão no fogo e prepara um cozido para os seguidores dos profetas. Então um deles saiu a campo para apanhar ervas e encontrou uma planta brava, silvestre. Ele colheu dos seus frutos, enchendo sua capa. Quando voltou, colocou no caldeirão o cozido, sem saber o que era. Depois, serviram aos homens e quando eles provaram o cozido, gritaram: ó homem de Deus, a morte na panela! E não puderam mais comer. Mas Eliseu disse: trazei farinha. Ele a despejou na panela e disse: servi aos homens para que comam. E já não havia mais perigo no caldeirão. Note que coisa interessante acontece nesse texto. Gilgal é uma terra de alianças, é uma terra no território de Canaã. Quando passaram o Rio Jordão, eles tiveram alguns lugares que foram significativos e Gilgal é um desses lugares. Neste lugar foi feita a primeira Páscoa. Nesse lugar, o povo se reuniu para repartir as terras das tribos de Israel. Nesse lugar foi feita uma aliança da circuncisão com todo o judeu do sexo masculino. Então é um lugar profético. E ali Eliseu tinha uma escola de profeta. Ele tinha uma escola onde ele treinava discípulos para o ministério profético da nação de Israel e de Judá. Mas neste tempo houve uma fome muito grande que atingiu todas as cidades, inclusive onde eles estavam. Você sabe que quando existe uma dificuldade, quando existe uma carência e ela é isolada, pode ser que então nós administremos mal nossa vida, pode ser que nossa gerência não foi tão competente como achamos que devia ter sido, e então um problema isolado. Mas quando o problema é geral, por exemplo, hoje você para num posto de combustível, gasolina a R$4. Resultado disso é um preço alto. Então, dizem que está caindo o abastecimento em todas as cidades. Por quê? Porque o preço subiu. Então, é uma crise geral. É uma crise que atingiu todo mundo, atinge a casa de todo mundo. Nós estamos vivendo um tempo de recessão, então atinge também a casa de todo mundo. Só que em Gilgal houve esta fome e atingiu também a escola de profetas. E Eliseu manda que um dos seus servos saia e traga um cozido para fazer um caldo. E ele fez exatamente isso, só que ele colhe uma planta brava, era um tipo de pepinos amarelo. A hora que ele viu que era amarelo, ele achou que estava pronto para servir. Resultado, aquela situação trouxe uma grande dificuldade para eles, porque aquela erva ela era laxante, aquela erva era venenosa. E quando eles provaram aquilo, todo mundo gritou: a morte na panela. Só que existia o profeta estava ali. E quando Eliseu escuta, ele toma uma atitude. Ele pega um prato de farinha e joga na panela. E o que aconteceu? A morte que havia na panela, o veneno que havia na panela, por um grande milagre de Deus, deixou de existir e aquele caldo passou a ser comestível. Duas situações aqui. Primeiro, fome. A fome leva o homem a tomar atitudes até sem pensar. Vá, por exemplo, ao supermercado com fome, você vai ver que você vai comprar mais do que precisa. Então a fome, ela tira o raciocínio, muitas vezes, das pessoas. E que fome hoje está no seu coração? E nós tentamos, às vezes, saciar essa fome de muitas formas e de muitas maneiras. Mas nunca encontramos um jeito de ela ser saciada. Sabe por quê? A fome espiritual que o homem tem, ele só pode ser
resolvida em Cristo Jesus, o pão vivo que desceu do céu. Outra coisa, eles não tinham conhecimento. A falta de conhecimento, diz a Bíblia, faz o povo ser destruído. Quantas vezes você perdeu oportunidades por não conhecer tudo aquilo que era direito ou dever? E nós, por falta de conhecimento, perdemos chances em nossas vidas. Sabe, um amigo estava viajando em outra cidade e entrou na contramão. Quando ele estava na contramão, teve o azar de cruzar com um policial. O policial parou e disse assim: você está na contramão. Ele disse assim: só que eu não sou daqui, eu sou de outra cidade. O policial falou assim: vem comigo, desce do carro. Olha só, aqui na esquina tem uma seta indicando essa direção. Na sua cidade, essa seta indica a mesma coisa. Eu vou te dar uma multinha para você nunca mais esquecer que seta para frente é sinal que você tem que ir na direção dela. Então, ele teve a consequência de um erro por falta de conhecimento ou por um descuido dele. E a falta de conhecimento faz nós colocarmos muitas vezes veneno em nossa panela. Olha as televisões de hoje, olha as novelas, olha o que nós estamos vendo pela internet, coisas que às vezes ficamos assustados e muitas vezes colocamos este veneno dentro da nossa casa. Temos que aprender a nos policiar. Então, meu amigo, quando o veneno estava na panela, causou dano àquele povo. Só que aí a farinha resolveu a situação por um milagre de Deus. E agora, parafraseando esse texto, para me encerrar minha fala neste dia, dizer para você que Jesus Cristo é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o pão que desceu do céu e é o pão que sacia a nossa fome e que nos faz conhecer a verdade. Diz a Bíblia: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E aquele que acredita nele não vai ter falta de conhecimento, não vai ter fome, e sim ter a sua vida saciada. Tire a morte, tire o veneno da sua casa e creia que Jesus Cristo é a solução e o caminho e a verdade e a vida para todo aquele que crê. Fique conosco, temos uma programação hoje abençoada para a sua vida até às 8 horas. Deus o abençoe. SED News, informativo semanal da IEQ-SED Piracicaba. Programa Café com Fé, todos os dias às 7h30, nos canais 26 e 526 da NET. Acompanhe agora nossa agenda semanal. Segunda, retire seu informativo mensal e fique atento à nossa programação esportiva. Reunião do Empreendedor às 19h30. Terça, Manhã da Bênção às 8h30. Mães que oram pelos filhos às 14 horas na Casa de Oração. Programa FPM na Rádio FAD às 20 horas. Quarta, Culto do Milagre às 6h30. Culto de Ação de Graças com atração especial às 19h30. Quinta, Tarde da Bênção às 14h30. Campanha Mãos Abençoadas. Projeto Lázaro às 16h30 no Galpão Quadrangular. Sexta, Reunião do Clamor com Escola de Oração às 19h30. Sábado, Projeto Timóteo Futebol para Crianças às 9 horas. Programa Faço Parte do Milagre na Educadora M às 9 horas. FAD, Reunião de Jovens e Adolescentes, todos os sábados às 19h30. E vem aí o Acampamento 2018, com o tema Meu Amigo Espírito Santo. Faça já a sua inscrição. Domingo, Culto da Família em 3 horários, 8, 10h30 e às 19 horas. Siga-nos no Facebook, Instagram e YouTube. Procure por IEQ-SED Piracicaba. A Siqueira Organização Contábil constitui-se visando oferecer serviços contábeis, assessoria e a melhor orientação aos nossos clientes, gerando assim resultados positivos para os seus negócios. Há 27 anos no mercado, atuando com agilidade na prestação de serviços contábeis, fiscais, trabalhistas e financeiros. Siqueira Organização Contábil, Rua Boa Morte, 1657, Centro de Piracicaba. Estamos de volta com o Café com Fé, recebendo Cláudia Bueno,
nesta manhã é uma fisioterapeuta que tem uma clínica chamada Espaço Viver Bem. Você está vendo aqui no GC o endereço e a sua especialidade. Também especialista em tratamento de dor e em massoterapia. Cláudia, qual é hoje, nós estamos vendo um tempo moderno e isso é uma coisa hoje muito difundida do país. Qual é a procura hoje pela sua especialidade na sua clínica? Dentro da área de saúde, obrigada, né? Antes de mais nada, muito obrigada pela oportunidade. Dentro da área de saúde, a profissão de fisioterapia é a que mais cresce, porque devido ao estresse, à nossa vida agitada, as pessoas se encontram com muitas dores. E o modelo medicamentoso, que é o modelo de ir no médico, tomar injeção ou tomar simplesmente um comprimido, não está mais resolvendo. Então eles procuram sempre essas medicinas alternativas, outras alternativas para tratar a dor. Então na clínica o que a gente tem mais procura são pessoas com dores crônicas ou dores resultantes do estresse, do dia a dia, da vida corrida. O estresse ele é um causador de uma clientela assídua. O estresse é o causador. Então, por exemplo, você luta tanto para conquistar alguma coisa, fica estressado e tem que fazer uma massoterapia para cuidar da dor. Tem muitas pessoas hoje, muitas dores no pescoço, dor lombar, e isto é oriundo da postura ou também do estresse? Das duas coisas, pastor. Primeiramente, quando a gente está estressado, o nosso corpo libera uma substância, um hormônio que contrai toda a musculatura, principalmente musculatura de ombros e pescoço. Gera dor de cabeça, náusea, labirintite. Tem paciente que me procura achando que tem crise de enxaqueca, labirintite, e sai da clínica depois da massoterapia sem dor, sem tomar comprimido. Porque é só a gente liberando a musculatura, relaxando os músculos tensos do pescoço e dos ombros, a dor some. Olha só, a Cláudia é membro da Igreja do Evangelho Quadrangular, ali na sede, na rua Floriano Peixoto, 1707, e a sua clínica está preparada para atender a demanda hoje, com aparelhos, com todo o tratamento necessário para que essa pessoa possa ser cuidada? A clínica, o Espaço Viver Bem está preparado, a gente tem equipamento, podemos dizer, de ponta para tratar a dor do paciente. E o que eu sempre falo para o meu paciente, o equipamento que a gente tem lá, né, os aparelhos, a gente é um acessório do fisioterapeuta, é um complemento, porque o que a gente usa mesmo, o que eu confio mesmo é na terapia manual. É no que eu estudei, foram 5 anos de faculdade e mais 2 anos de especialização em dor. Então, assim, a gente tem sim todo o recursos mecânicos, recursos de ultrassom, recursos elétricos, mas nada substitui a mão do fisioterapeuta no tratamento. Sabe o que acontece? Às vezes aquela pilotinha que vai atrás do volante, né? Porque às vezes as pessoas pensam que é só o carro que tem que ser bom, mas se o motorista não for bom, o carro também não chega. O que acontece muito é que, assim, algum tempo atrás, hoje, graças a Deus, a gente já não vê mais, mas assim, a fisioterapia tinha caído em descrédito, porque chegavam para mim, por exemplo, fiz 30 sessões e não resolveu. Mas assim, chegava no consultório, né, de fisioterapia, numa clínica, colocava o famoso choquinho e ultrassom, né? Quantas pessoas iam lá, e o fisioterapeuta não tinha tempo, eu não sei se não tinha habilidades, a gente não cabe a mim julgar isso, mas ele não colocava a mão no paciente, né? E o nosso instrumento de trabalho são as mãos. São as mãos. A eletroterapia é boa, o ultrassom anti-inflamatório é bom, mas é um complemento da terapia manual. Então aí, você que está precisando de um cuidado no seu corpo, Cláudia, Mãos de Veludo, estará conosco agora todos os dias na nossa programação com algumas dicas para você se posicionar para que você fique sem estresse, sem dor e vive uma vida mais tranquila. Quero deixar para você um convite para você participar do nosso Culto do Milagre. Culto do Milagre, todas as quartas-feiras, às 6h30 da manhã e às 19h30 nas quartas-feiras, no Templo da Igreja Sede. E está chegando a campanha dos 12 dias. Começa no dia
3 de janeiro e vai até o dia 14 de janeiro. Serão 12 dias de bênçãos para 12 meses de bênção. Não deixe de participar em uma das nossas igrejas do Evangelho Quadrangular da cidade de Piracicaba. Estamos de volta com o Café com Fé nesta manhã, recebendo Alexandre Rota, Master Coach, treineiro, não é? Hoje um assunto muito debatido e procurado, porque é um assunto não do momento, mas sim um assunto que faz acontecer o momento. E Alexandre, de acordo com os estudos e pesquisas realizados em várias universidades e centros de pesquisas, o coaching, todos nós possuímos a mesma neurologia. Isso significa que possuímos recursos internos semelhantes uns com os outros e habilidades surpreendentes de nos modelar, copiar alguém de sucesso e reprogramar nossas crenças sobre o que somos e o que podemos ser para determinar o que seremos e os nossos valores. Determina o que é certo e o que é errado. Partindo desse pressuposto, partindo desta ideia, como que alguém alcança resultados extraordinários e outros não? Pastor, obrigado pelo convite. Além de ser meu pastor, é meu amigo. Tenho observado há alguns anos o seu trabalho na Igreja Evangélica Quadrangular e também tenho observado a sua forma na identificação dos seus livros. Nós percebemos que algumas pessoas alcançam resultados porque elas identificam em si mesmas os recursos necessários para alcançarem os seus objetivos. São pessoas que têm facilidade em reprogramar as suas crenças, são pessoas que não se limitam facilmente e quando existe um limitador, ela identifica esse limitador, ela reprograma essa limitação, trazendo para um empoderamento, e esse empoderamento se chama crenças de empoderamento, ou seriam crenças permissivas. E nós percebemos que muitas pessoas planejam, e algumas não conseguem realizar os seus objetivos. Um dos motivos por não conseguirem realizar os seus objetivos, alcançarem os seus objetivos, são porque ficam somente no planejamento, esquecem de agir, esquecem de colocar em prática aquilo que foi planejado. Ontem, até no nosso culto, ontem, você estava de manhã, foi citado um versículo da Bíblia, né? Que o homem faz planos e a resposta certa vem da boca de Deus. Durante muito tempo, Alexandre, nós pregadores, e eu me incluo nesse padrão, nós achávamos que planejar era uma coisa que nem se devia. As coisas aconteciam por acontecer, porque Deus estava no controle. Mas, analisando a raiz do versículo, a gente percebe que se o homem não tiver um plano, não tiver uma planta daquilo que ele quer, uma ideia, como que Deus pode abençoar? A resposta certa, ou seja, a convicção, a bênção de Deus, ela vai vir em cima dos planos que nós fazemos. É isso que o coach também, ele quebra essa crença limitante? Sim, nós estamos trabalhando com alguns pastores dentro da palavra, implantando a cultura coaching dentro das organizações, que a cultura coaching é uma cultura voltada para resultados. Ela explora o potencial das pessoas e nós acreditamos, através do coaching e da programação neurolinguística, que nós já possuímos todos os recursos necessários. Todos os recursos necessários para alcançar os objetivos traçados. O que diferencia uma pessoa que alcança e uma pessoa que não consegue alcançar é a execução. A forma como executa, a forma como comunica isso a si mesmo, chamado de comunicação interna, criando recursos através de estados. Os estados às vezes têm muitos recursos e outras pessoas poucos. Quando a pessoa possui muito recurso, nós chamamos de estado rico de recursos. O coaching faz isso. O coaching, ele não está preocupado com a resposta do indivíduo, mas ele está preocupado em fazer uma boa pergunta que leve essa pessoa a fazer um questionamento e tire essa pessoa do estado A, levando ela para o estado B, o estado desejado.
Para nós, a pergunta é mais importante do que a resposta. Uma boa pergunta feita a si mesmo. Você mesmo pode se questionar. Nós vemos aí grandes questionadores. Jesus Cristo, para mim, para nós, foi a pessoa que mais fazia perguntas bem feitas. Ele perguntava. Nós temos versículos da Bíblia, por exemplo, quando chega o cego Bartimeu. O senhor pode até confirmar isso como pastor. Ele sabia que aquele homem estava cego. E aquele homem clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele, ao chegar perto, ele pergunta: o que queres que eu faça? Porque ele poderia, por exemplo, escolher uma casa, um carro, escolher um casamento. E ele escolheu exatamente a sua necessidade. A sua necessidade. Ele já tinha o recurso. E passando a enxergar, ele podia conquistar aquilo que ele precisava. Justamente. E é muito interessante que outras perguntas, né? Jesus elaborava muito bem as perguntas. Nos nossos treinamentos para pastores, a gente aborda muito a Bíblia, porque a pergunta é uma competência coach. E todos nós podemos fazer boas perguntas a nós mesmos e a outras pessoas. Alexandre, nós percebemos que você também não treina só pastores. Você treina também profissionais de todas as áreas. Aqui no GC está aparecendo o telefone vosso, o seu site, onde as pessoas podem procurar e achar você, para que você possa oferecer esse potencial, esse ensino, para que as pessoas possam melhorar. E quem pode ser treinado por um treineiro coaching? Pastor, boa pergunta. Não, todo mundo pode passar por um treinamento em coaching. O treinamento coaching, ele pode trabalhar uma pessoa que quer ser um marido melhor, um pai melhor, um líder melhor, um amigo melhor. Nós desenvolvemos todas as áreas. Quando nós pegamos uma pessoa para fazer um desenvolvimento, nós desenvolvemos todas as áreas daquela pessoa. Então nós também fazemos o coaching organizacional, dentro das empresas, das indústrias, das organizações. Nós trouxemos agora, em 2017, esse modelo coaching para as igrejas. É importantíssimo as pessoas entenderem que o coaching ele já faz parte da vida das pessoas. Nós só desenvolvemos as competências para aquela pessoa fazer algo técnico. Na minha opinião, Alexandre, Jesus foi um mestre dos coaching. O mestre. Porque é o primeiro em todos. Primeiro e o melhor de todos, né? Porque durante 3 anos ele treina 12 pessoas e essas 12 pessoas saem com uma paixão por aquilo que ele ensinou, que esse evangelho chegou até os dias de hoje. Nós estamos encerrando a nossa entrevista. Fala um pouco sobre esse papel de Jesus no coaching, no treinamento de discípulos. Interessante, pastor. Eu observo muito, como eu já disse no começo, o pastor usa muito coaching quando fala com as pessoas, mesmo não tendo passado por um treinamento. O pastor já falou para mim que é leitura. Muita leitura. Jesus Cristo, ele foi o primeiro em tudo. Todos os modelos estão nele, né? Paulo dá um exemplo muito bacana quando ele diz assim, eu falei sobre modelagem, né? Nós falamos sobre modelagem, você pode modelar tanto uma pessoa de sucesso quanto uma pessoa fracassada. Eu tenho para mim que nós somos a média não somente das pessoas que nós convivemos, mas da igreja que nós frequentamos, dos livros que nós lemos e dos restaurantes que nós vamos. Nós somos a média. E Jesus Cristo deu um exemplo, até restaurante, deu um exemplo que Paulo usou, né? Paulo diz assim, sedes meus imitadores, como eu fui de Cristo. Basta. Cristo é o modelo. E nós trazemos, quando nós estamos lidando com pastores, nós trazemos esse modelo de Jesus Cristo para o nosso treinamento, justamente na parte da pergunta e da escuta. Jesus também escutava muito bem. Ele não dava uma resposta sem antes ouvir muito bem. Ou às vezes ele nem dava a resposta, ele fazia uma pergunta. Ele colocava aquela mente para pensar. E geralmente nós não somos desafiados. Nós vivemos constantemente numa zona de conforto, nos acostumamos com aquilo e as pessoas não fazem perguntas que nos desafiam. Geralmente uma pessoa chega numa sessão de coaching, por exemplo, e a gente já avisa, nós vamos fazer perguntas para você que ninguém jamais fez, porque ela causa um desconforto, ela traz um silêncio.
E Jesus Cristo, muitas vezes com uma pergunta, trazia um silêncio ensurdecedor. E nós trazemos isso. Pois é. Recebemos aqui hoje Alexandre Roca, coach, master coach. Você pode entrar em contato com ele, vendo aqui no GC os seus contatos, e não desligue, porque no final dessa programação teremos a poderosa oração para abençoar a sua casa e para potencializar a sua vida. Deus o abençoe. Estamos chegando ao fim dessa programação. Eu espero que Deus abençoou a tua vida através daquilo que você viu e ouviu. E agora eu gostaria de pedir permissão de orar por você e abençoar a tua casa. Então, nesse momento, se você puder fechar os teus olhos e ouvir atentamente a sua oração, colocando a mão sobre o seu coração e crendo que Deus, que ouve orações, fará maravilhas. Não existe uma oração poderosa. O que existe é um Deus poderoso que ouve uma oração e um clamor. E nesse momento, eu creio que Deus vai ouvir o clamor em favor da sua vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos na Tua presença em o nome de Jesus para abençoar esta família, esta casa, esse telespectador. Que a Tua bênção, ó Pai, que não acrescenta dores, mas que enriquece, possa estar sobre essa vida desde agora e para sempre, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo esperança, aumentando a fé, a confiança que em Deus faremos proezas. Fique debaixo da cobertura do nome de Jesus, é o que eu peço e agradeço hoje e sempre. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Obrigado e fique com Deus.